Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Roberto Tacani. Criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de plantas em vaso, informações técnicas de uma forma que todos entendam, ok? E também criamos para ajudar entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje peço o seu apoio para o Lar Nossa Senhora de Fátima. Ajude você também. E ajude o nosso canal. Clique no joinha, inscreva-se no canal e também ative o sininho. Isso vai fazer com que você receba notificações quando esse canal tiver novos vídeos. Conto com vocês. Hoje vamos falar um pouquinho sobre cultivo do girassol em vaso. Muitas pessoas já me mandaram essa solicitação, né, dúvidas sobre isso, então eu resolvi fazer um vídeo na íntegra para falar um pouquinho do girassol em vaso, ok? Muita gente se simpatiza, né, com o girassol em vaso, aquele girassolzinho pequenininho, né? Tentam cultivar e não conseguem, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre o girassol em vaso aqui nesse vídeo, tá certo? É um vídeo curto, se você puder ficar até o final, tá? Eu acredito que vocês vão entender qual é a dificuldade que o pessoal tá tendo, principalmente com o girassol em vaso, tá certo? Vale aqui comentar, né, que o girassol, tá, cultivado em vaso, ela na verdade, uma variedade, né? É um cultivar para essa finalidade, tá certo? Ela não é um girassol para se produzir grãos, tá certo? Então, o objetivo dela é a produção do girassol em vaso. Porventura, pode ter a produção de sementes, mas essas sementes dificilmente vão dar, dificilmente elas vão resultar em girassol naquele mesmo tamanho, tá certo? Porque normalmente são híbridos, tá certo? Então, para você produzir, você sempre vai ter que estar consumindo, né, comprando essas variedades, ok? Então, é assim que funciona, principalmente nessas variedades. Muita gente, mas muita gente, na verdade, acabam comprando o girassol que não é para essa finalidade, planta em vaso, tá? E acaba produzindo, mas na verdade o girassol de grãos, né? Então, várias pessoas me mandaram fotos, né, de girassol de mais de 1,5 m, 2 metros, né? Tá certo? Num vaso, ok? Que na verdade não é não deveria ser produzido nesse vaso, tá certo? São os girassóis que eu falei para vocês, são variedades que são para campo e não são girassóis para produção de flores, com a intenção de você produzir flores, tá certo? Então, nesse quesito, né, infelizmente, né, a gente tem poucas opções no mercado, tá certo? Existem, tá, 3 ou 4 fabricantes, tá, que produzem os girassóis de vaso, ok? Que são os conhecidos como pot sunflower, né? Que são os girassóis para vaso, ok? Existe sim também os girassóis para flor de corte, ok? Mas elas também vão crescer, tá certo? Por quê? Porque elas normalmente são utilizados para arranjos, né, buquês. Então normalmente elas vão ter uma certa estatura, ok? E não são direcionados para plantas em vaso, plantas em potes, tá certo? Não sei se ficou claro, né? Eu poderia citar algumas aqui, tá? Existem, como eu disse, existem não muitos, mas algumas empresas que produzem esse girassol e comercializa essas como girassol de flor de vaso, tá certo? Posso dizer aqui também que eu tive uma orientada, né? Esse trabalho foi até da minha orientada de pós-graduação, de mestrado, tá? Em que o trabalho foi exatamente o de produzir girassol em vaso dessas variedades, né? Com uso principalmente de produtos que a gente denomina de
retardadores de crescimento. A gente utilizou diversas dosagens desses produtos para que as plantas ficassem bem baixinhas, tá certo? Tá? Esses produtos mais conhecidos como retardadores de crescimento, né? A gente teve um resultado bem interessante, ok? E esse trabalho já está publicado, né? Com uma dosagem elevada, elas realmente ficam bem diminutas, tá certo? E com as dosagens ideais, elas ficam ideal, digamos assim, para o lado ornamental, o lado comercial. Algumas variedades de girassol, mesmo sendo de vaso, elas podem ser beneficiadas com o uso desses produtos chamados retardadores de crescimento, tá certo? Nós fizemos também esse trabalho para a pimenta ornamental, que tivemos também resultado bem interessante, mas a gente vai deixar para um outro vídeo, tá certo? E algumas pessoas me perguntaram se esse produto chamado retardador de crescimento, ela pode ser algum produto químico e tóxico, né? Bom, ela é um produto químico, tá certo? Ela é um produto registrado, né? E também, infelizmente, elas podem ser tóxicos. E algumas, por exemplo, se você fosse utilizar esse produto para uma planta, tá, com interesse alimentar, eu acho até complicado você usar esses produtos, tá certo? Por quê? Porque elas têm uma carência, tá, relativamente elevada. O que seria isso? Você não pode, digamos assim, consumir, né, nenhuma parte dessa planta por um tempo, tá? Devido à ação desse produto químico, tá certo? Para quem quer, né, cultivar as plantas, né, não com finalidade comercial, tá? Eu acho interessante vocês não utilizarem esses produtos, tá certo? Elas podem ficar umas plantas um pouquinho maior, ok? Mas aí você utiliza um vaso um pouco maior também, tá certo? Nada como você adaptar uma situação para fugir desses problemas aí, digamos assim, de produtos um pouco mais tóxicos, né? E a outra pergunta que o pessoal fala, né? Se para você ter digamos assim, um cultivo profissional, é necessário, né? No caso aqui do girassol em vaso, é necessário você ter ambiente protegido, né? Como uma estufa agrícola, né? Olha, a produção, né, de qualquer material com a finalidade ornamental, você busca principalmente uma qualidade visual, né? Então, para essa qualidade visual, todo sistema que auxilie principalmente no cultivo protegido, né, para as plantas, digamos assim, tá, é muito interessante, ok? Então, eu, por exemplo, no caso de girassol, tá, em vaso, né, na qual você vai estar, digamos assim, direcionando um vaso com uma flor de girassol, eu acredito ser interessante, ok? O uso, por exemplo, tá, de artifícios como cobertura plásticas, tá, para você não ter problema, por exemplo, tá, com interferência de chuvas, né, ventos e esses outros fatores, tá certo? Eu tenho sempre parceria com essas empresas que trabalham com girassol ornamental e outras, né, outras espécies, e a gente tem feito vários trabalhos em conjunto, ok? A gente trabalhando com isso, a gente vai passar novas informações aqui nesse canal, por isso que é interessante que vocês cliquem no sininho, né? Inscreva-se e clique no sininho, tá certo? Que a gente vai passando outras informações, ok? Pessoas encaminham perguntas, digamos assim, mais técnicas, tá? Aqui eu passei algumas, né? A gente vai postando à medida da possibilidade com o nosso tempo também, né? Que a gente tá muito corrido, mas a gente vai passando algumas informações para vocês. Mesmo assim, se vocês tiveram dúvidas, sugestões, mande aqui para o nosso canal, tá? Envie aqui para a gente, tá? Que a gente responde todas as perguntas. Vai demorar um pouquinho, mas a gente responde as perguntas, tá certo? Mas para isso eu preciso também do seu apoio, né? Clique no joinha,
tá? Compartilhe o vídeo com quem gosta de plantas, com seus amigos, e principalmente, né, inscreva-se no canal, tá? Isso ajuda muito a gente aqui dar continuidade a esse trabalho, tá certo? Então eu conto com vocês, muito obrigado. Aproveito essa oportunidade para apresentar a vocês esse livro sobre cultivo de plantas suculentas, escrito por minha pessoa e mais 2 colegas técnicos. Esse livro está em 10 capítulos, tecnicamente descrito, mas numa linguagem fácil. Eu vou apresentar para vocês essa página que se trata da parte de propagação, tá, das plantas suculentas. Eu acredito que vai ajudar muito vocês, tá? E agora a novidade, ela está também na forma de e-book, livro digital, que está na plataforma Amazon. Bom, como todo vídeo, a gente dedica o vídeo para uma entidade filantrópica e hoje eu estou dedicando para o lar Nossa Senhora de Fátima. Esse lar acolhe pessoas que estão em tratamento de câncer e não têm condições de se manter, tá certo, aqui na Grande Fortaleza. E essa entidade fornece tudo o que eles precisam: alimento, alojamento, inclusive roupas e outros mais, né? Se você puder assistir, não precisa ser dinheiro, tá? Pode ser qualquer tipo de contribuição, tá certo? Roupas usadas, alimentos não perecíveis, até mesmo os perecíveis. Se vocês puderem entrar em contato com eles, vai ajudar muito, né? E essa é a intenção também desse vídeo. Conto com vocês. E ajude o nosso canal, tá? Clique no joinha, no like, compartilhe o vídeo e principalmente inscreva-se nesse canal. Isso ajuda muito, muito mesmo o nosso trabalho a dar continuidades, né? A passar informações de qualidade, né? Técnica, para todo mundo, ok? Assim o YouTube entendendo, eles vão também compartilhar esses vídeos, tá? Essas inserções em outros, para outras pessoas, ok? Conto com vocês.